Olá, tudo bem? Você bebe? Está aí uma pergunta que você já ouviu diversas vezes em uma consulta médica ou numa conversa com colegas de trabalho. Talvez você já tenha respondido, bebo socialmente. O que exatamente a gente pensa quando alguém diz bebe socialmente? A primeira vez que fizemos uma provocação aqui no curso foi na aula número 2, quando falamos de padrões de consumo. Você já se perguntou o quanto significa beber socialmente? Para os padrões de saúde estabelecidos, quando é que estamos passando dos limites? Eu sou Arthur Guerra e nessa aula vamos falar sobre quando o álcool pode ser um problema. Nas últimas aulas, conversamos sobre os efeitos do álcool em nosso corpo. Entendemos melhor como ele afeta nossos sentidos, nossas habilidades, comportamentos e capacidade de julgamento, por exemplo. Também já falamos de situações em que o consumo de álcool deve ser totalmente evitado. Você deve se lembrar, até cerca dos 21 anos, nosso cérebro ainda está em desenvolvimento. Algumas dinâmicas e conexões podem ser prejudicadas sob a ação do álcool e até aumentar o risco de abuso e dependência no futuro. Em que circunstâncias o álcool traz problemas? Que tipo de danos ele provoca? Que padrões de consumo são prejudiciais? Como reconhecer os sintomas de dependência? É isso que pretendemos discutir na aula de hoje. Vamos falar sobre consumo abusivo e te ajudar a pensar se alguém que você conhece, ou até mesmo você, está apresentando sintomas que indiquem excessos. Quando consumido de forma moderada e com responsabilidade, o álcool traz sensações de relaxamento e bem-estar. Você acabou de ouvir dois conceitos aqui: moderação e responsabilidade. De certa forma, um está ligado ao outro. Quem tem responsabilidade costuma beber com moderação, concorda? Pois é, mas o problema é confiar no bom senso. O que é bom senso para mim pode não ser para você e vice-versa. A Organização Mundial da Saúde definiu que o uso passa a ser nocivo quando há consequências sociais e para a saúde do consumidor, das pessoas próximas a ele e da sociedade em geral, ou quando o padrão de uso está associado a maior risco de danos à saúde, como beber muito em um curto período de tempo, que falamos a respeito em nossa segunda aula. Esse uso nocivo é relevante e traz consequências em diferentes aspectos: individual, familiar, social, econômico. Vamos falar sobre eles. Os primeiros problemas relacionados ao consumo excessivo de álcool são sentidos pela própria pessoa. O indivíduo inicialmente sofre com as consequências que parecem ser mais leves, seja no trabalho ou na escola. Se envolve em brigas com mais intensidade ou frequência e até corre mais riscos de contrair infecções sexualmente transmissíveis, as chamadas atualmente ISTs, antigamente conhecidas como DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Depois, com o tempo, se o uso excessivo continua, o indivíduo pode desenvolver sintomas de abuso ou dependência do álcool, além de outras condições de saúde relacionadas. Para se ter uma ideia, a OMS estima que mais de 200 doenças e lesões são associadas ao uso nocivo de álcool. Segundo, o impacto no entorno, naqueles que o rodeiam, familiares, amigos, colegas de trabalho, e são atingidos pela instabilidade afetiva do usuário, por alterações em seu comportamento e pelo desgaste do relacionamento interpessoal. Acumulam-se as preocupações, o estresse, as negligências, as más decisões em diversos aspectos da vida, muitas vezes impactando até em extremos como violência doméstica e crimes sexuais dentro de casa. Agravam-se episódios de ansiedade, de depressão e outras doenças mentais nos lares. Há também casos de transmissão de infecções sexuais aos companheiros. Não podemos esquecer da terceira esfera impactada, o social.
Aquele consumo nocivo dá origem à instabilidade no ambiente de trabalho, acidentes de trânsito e, em última instância, agravamento da violência urbana e da ocorrência de crimes sexuais. Por fim, mas não menos importante, uma quarta camada de danos gerados pelo consumo nocivo de álcool são os prejuízos econômicos. Nessa conta entram gastos individuais decorrentes do consumo de álcool, o gasto de recursos familiares com a substância ou com as consequências do abuso, os afastamentos do trabalho, a enorme pressão que o atendimento ao indivíduo e aquelas que ele afeta gera sobre os serviços de saúde da justiça, entre outros. Tudo isso que comentamos são os efeitos que pesquisadores da área encontraram associados a um comportamento de consumo de álcool que é nocivo. E por falar em comportamento, vamos voltar agora a uma reflexão lá do início dessa aula e que tem a ver com uma maneira bem específica de se relacionar com a bebida. Quem não bebe todo dia ou a toda hora e diz que pratica o chamado beber socialmente, está livre dos efeitos negativos do álcool? Mito. Será mesmo que trocar um pouco de bebida todos os dias por uma só grande bebedeira no final de semana protege alguém dos efeitos negativos do álcool? Não, isso é um mito. Existe um padrão de consumo de bebidas que tem preocupado os especialistas. O BPE, ou bebê pesado episódico, também chamado de binge drinking. A gente até já explicou esse padrão na aula 2, mas ele é tão importante que vamos relembrá-lo aqui também. É um padrão muito comum entre os jovens, o que é ainda mais crítico, pois ele se relaciona a prejuízos imediatos e de longo prazo. O bebê pesado episódico, de maneira simples e direta, corresponde ao consumo de uma grande quantidade de álcool em um curto espaço de tempo. Isso equivale a cerca de 4 doses ou mais para mulheres e 5 doses ou mais para homens no intervalo de até 2 horas. Segundo dados da OMS, o Brasil está na contramão de uma tendência global. Enquanto no resto do mundo o bebê pesado episódico caiu, no Brasil ele aumentou. Esse crescimento aconteceu especialmente entre mulheres e entre adolescentes, o que aumenta a gravidade desse cenário. Biologicamente, o organismo feminino é mais afetado pelo álcool. E como você já ouviu muito em nosso curso, o cérebro dos adolescentes ainda não está completamente desenvolvido, então pode sofrer prejuízos importantes. No Brasil, os dados apontam que a idade média de experimentação é de menos de 13 anos e que mais da metade dos jovens de 13 a 15 anos já fizeram uso da substância. Indicam ainda que cerca de 15% dos jovens entre 15 e 19 anos tomam grandes quantidades de álcool em um curto espaço de tempo. Ou seja, os números sugerem que alguns jovens já adotam padrões de risco. Além deles, como você deve se recordar na nossa aula sobre álcool zero, é considerado também nocivo o consumo entre gestantes e lactantes, entre condutores de veículos e operadores de máquinas e entre pessoas com dificuldade para controlar sua ingestão de álcool. Tudo certo até agora? Falamos dos impactos do uso nocivo de álcool sob diversos aspectos, dos padrões de uso que significam excessos. E agora creio que estamos prontos para entrar em um assunto bastante delicado: a dependência. No fundo, muita gente tem um pouco de receio de encontrar a resposta para essa questão. E se você ou uma pessoa próxima apresentar dependência? Não se preocupe. Com informação, a gente sempre encontra o melhor caminho. É para isso que estamos aqui. A dependência do álcool, mais conhecida como alcoolismo, é uma doença crônica. Tem gente que até acha estranho chamar de doença, mas é isso mesmo. E diversos fatores contribuem para o seu desenvolvimento, como quantidade e frequência do uso de álcool, condição de saúde do indivíduo, fatores genéticos,
fatores psicossociais e ambientais. Ou seja, é uma soma de influências do meio em que se vive, da pessoa e das suas escolhas. A Classificação Internacional de Doenças, CID-10, da Organização Mundial de Saúde, aponta critérios diagnósticos para a dependência. Esses sintomas indicativos se relacionam com o comportamento dos indivíduos e com as questões fisiológicas e cognitivas. Esses sintomas podem aparecer com o uso frequente do álcool. Estamos diante de um caso de dependência quando o desejo de beber surge de forma quase incontrolável. Apesar dos impactos negativos, a pessoa não consegue diminuir nem parar com o uso de álcool. Quando o consumo é priorizado em detrimento de outras atividades e relações, quando se desenvolve a tolerância, que significa ter que beber maiores quantidades para atingir os mesmos efeitos de antes, e também quando a falta do álcool no organismo provoca sintomas físicos de abstinência, como sudorese, tremores de extremidades, aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. O que acabamos de descrever são sintomas que ajudam você a identificar melhor esse quadro delicado que é a dependência. Mas cuidado para não se precipitar e sair rotulando alguém. Reforçando, trata-se de uma doença. Logo, somente o médico pode fazer o diagnóstico correto, tratar e ajudar a planejar os próximos passos. Mais para frente no curso, teremos uma aula inteira para discutir tipos de tratamento. O que eu gostaria de ressaltar aqui é que a dependência não aparece do dia para a noite. É um problema de saúde pública que traz muito sofrimento e demanda todo o nosso empenho, pois pode levar a outras doenças como cirrose hepática, além de influenciar negativamente a rotina e relações pessoais. Insisto, vamos nos informar e espalhar conhecimento a respeito dos padrões nocivos de consumo, como beber pesado episódico, que vem sendo frequente e aumenta o risco da dependência. Vamos colocar em dois eixos. Na horizontal, sintomas da dependência. Na vertical, problemas relacionados ao álcool encontrados na situação. Começando por uma situação em que não há problemas nem sintomas de dependência. Representa alguém que sabe controlar o seu consumo. E não é só ele que define isso, mas as pessoas em volta concordam com ele. E o hábito não provoca impactos negativos em sua vida. Esse é o que conhecemos como bebedor social, bebedor moderado, bebedor ocasional. Segunda situação, o indivíduo já começa a ter problemas com o álcool, mas não há sintomas que indiquem dependência. Pode ser aquela pessoa que bebe até ter amnésia alcoólica, o familiar que fica inconveniente quando bebe, briga com todo mundo, mas ainda não tem sintomas de dependência. Bom, esse aí já é um bebedor problema. Como vimos, é bom observar e impedir que esse comportamento evolua para um quadro mais sério. E como fica quando a pessoa tem vários problemas e já mostra que precisa da bebida para se sentir bem? Aí estamos diante de um alcoolista. Esse é o termo correto para se designar essas pessoas, aliás. Mas o melhor é não se desesperar. Existem muitas opções de tratamento e o melhor é procurar um profissional de saúde o quanto antes. Dr. Arthur, e quando a pessoa é dependente, mas não tem problemas? Olha, esse quadro não existe. Quando a pessoa tem dependência, há aspectos negativos no quadro geral da saúde da pessoa e ela terá problemas decorrentes do uso dessa substância. Outra pergunta que sempre fazem: quem tem dependência pode voltar a ser um bebedor moderado? A resposta é não. O tratamento se baseia na abstinência do uso do álcool e pequenos lapsos podem levar à recaída. O indivíduo volta a beber naquele padrão que ele tinha antes e assim volta a ter problemas de novo com álcool. Na aula de hoje, tratamos de assuntos sérios. Os efeitos negativos do álcool sobre o indivíduo, sobre a família, sociedade, a economia.
aprendemos a identificar os sintomas de dependência, mas eu deixo você com alguns dados positivos. Ao contrário do bebê pesado episódico, indicadores da OMS apontam que, no Brasil, nos últimos anos, o consumo de álcool por pessoa e a taxa de transtornos ou doenças relacionadas ao uso de álcool diminuíram. Estamos no caminho certo. Entendendo os fatores de risco, os comportamentos nocivos como o bebê pesado episódico e os sintomas e as consequências da dependência, vamos diminuir ainda mais esse número. Essa aula mesmo faz parte das iniciativas que contribuem para esse cenário melhorar cada vez mais, começando pela reflexão de cada um de vocês sobre sua saúde e sua relação com o álcool. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima aula.